Olá, graça e paz do Senhor Jesus sobre sua vida, sua casa. Estamos aqui com mais um episódio do Projeto Revelar. E hoje nós vamos responder algumas dúvidas a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo exatamente? Eu quero ler o texto com vocês, está em Mateus capítulo de número 12, no versículo 21 em diante. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o teu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manetar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo ajunta, espalha. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que aqui eles trazem um cego e mudo diante do Senhor. E Jesus cura este homem, e esse cego e mudo agora vê e fala. Toda a multidão glorifica a Deus, dizendo: este é o filho de Davi. Mas no versículo 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Em primeiro lugar, nós sabemos que Beelzebu significa senhor das moscas. E também, ou Baal-zebu, que era um deus cultuado em Canaã. Então, quando Jesus expulsa esse demônio que estava deixando esse homem cego e mudo, eles dizem que ele está expulsando pelo poder do diabo, pelo poder de Beelzebu. E uma das características de blasfêmia que precisamos entender é que é a rejeição, em primeiro lugar. Blasfêmia não é só contra o Espírito, de maneira geral que podemos falar, mas é rejeitar Jesus Cristo como Senhor. Isso já é uma blasfêmia. Quando nós sabemos que é o Espírito de Deus que está operando, agindo, e falamos que é o demônio que está ali. Então é muito complicado até nós julgarmos aquilo que nós não entendemos ou que nós não sabemos. Blasfêmia contra o Espírito de Deus também é rejeitar o único caminho que é Cristo, e rejeitando assim a salvação. É interessante que alguns estudiosos do passado, eles tinham algumas teorias, defendiam algumas teses ao longo da história, emitindo a sua opinião acerca do tema. E um estudioso chamado Irineu disse que era rejeição ao Evangelho, ou rejeição do Evangelho. Isso seria blasfêmia. Atanásio disse que era negação da Trindade de Cristo. Orígenes diz que toda quebra da lei após o batismo também era a blasfêmia contra o Espírito. Mas Agostinho veio dizendo que pela dureza do coração humano, rejeitando a obra de Cristo, isso era a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é quando nós sabemos que é Deus que está operando, sabendo que é Jesus que está operando, e nós dizemos que não é Ele, que muito pelo contrário é o inimigo. O inimigo sabemos que ele tem poder, mas Jesus tem todo o poder.
Nós sabemos que o inimigo também faz sinais, mas Jesus, ele tem todos os sinais que nós precisamos. E é interessante, porque quando nós não entendemos de determinados fatores ou determinados assuntos da Bíblia Sagrada, nós não devemos entrar em mérito, porque podemos estar pecando contra eles. Alguns pecados na Bíblia que são perdoados, pecados contra o Espírito Santo. Em Atos 7,51, onde está escrito que homens de duro serviço, porque resistiam ao Espírito Santo. A resistência ao Espírito Santo é um pecado, mas ele é perdoado. Entristecer o Espírito Santo, como diz em Efésios 4,30, também é pecado, porque entristece ao Espírito de Deus, mas também é perdoado. Resistir ao Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, como diz em Atos, onde Safira e seu esposo mentem ao Espírito Santo, é pecado, mas há perdão para isso. Quando mente e renuncia e abdica do pecado e se, fugindo a palavra aqui, arrepende do pecado, aí sim há perdão. Mas quando, sabendo que é Deus que está operando, que é Jesus que está operando, é interessante porque aqui os fariseus diziam, olha, ele não está expulsando senão por poder de Beelzebul. E Jesus lança isso para eles mesmos, olha, se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, então os seus filhos, quer dizer, os seus sacerdotes, né, os rabinos, todos que estavam ali, expulsavam em nome de quem então? E é interessante porque ele diz, olha, como pode uma casa dividida subsistir? Se eu expulso demônios por nome de Beelzebul, então não há subsistência nessa casa. Se Satanás expulsa Satanás, então está dividido contra si mesmo. E como poderá subsistir o teu reino? É interessante, porque muitas vezes pensamos que o reino do inimigo é um reino desorganizado, mas o próprio Jesus chama de reino. O próprio Jesus chama o adversário do nosso inimigo como ele tem um reino, e é interessante quando nós vemos na própria palavra de Deus, Jesus chamando Mamon de Senhor. É a única vez que nós vemos isso. A única vez. Ele dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. É a única vez que você vê na Bíblia Jesus tratando um demônio chamado Mamon, que é o Deus da finança, o Deus desse século, como Senhor, e o seu reino. Mas nós vemos que a palavra de Deus é muito consistente, dizendo que não se pode um reino dividido subsistir. Não se pode uma casa dividida subsistir. Não se pode um casamento dividido subsistir. Não se pode um ministério dividido permanecer de pé. E ele dizia assim, aqueles que são comigo, vão andar comigo. Não é verdade? Os que não se ajuntam se espalham. Aqueles que não é por mim, é contra mim. Ele diz aqui na sua palavra. Então não há como expulsar demônios por meio de demônios. Talvez você fale assim, fulano foi em tal lugar assim, que não é cristão, e ali aconteceu isso. Não, ele só trocou os lugares e os favores. O inimigo, ele é astuto, sujo e enganador. Deus abençoe e espero que você tenha entendido, em poucas palavras, sobre a blasfêmia contra o Espírito de Deus.